Olá pessoal, iniciando mais uma aula de algoritmo e estrutura de dados 1. Nessa aula a gente vai ver a relação entre endereços e vetores, ou seja, entre ponteiros e vetores. Para exemplificar esses conceitos, a gente vai trabalhar com o seguinte exemplo. Aqui a gente vai precisar o que? A gente vai ler o número n, esse valor será a quantidade de números que serão lidos em seguida. Para cada valor lido, a gente vai armazenar em um vetor e após ler todos os valores, vamos analisar cada um desses valores e informar a mensagem, informando se esse valor lido é par ou ímpar. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de entrada, então o usuário digitou 3, então em seguida ele vai digitar 3 números. Os números digitados por ele foram 1, 2 e 3. Então o 1 é ímpar, por isso foi impresso ímpar. O segundo número é um 2, é par, foi impresso par. E o terceiro número é ímpar, por isso foi impresso ímpar. Então, vamos resolver esse problema? Então, vamos lá no editor, começar a escrever nosso programa. Então, inicialmente, a gente vai importar a biblioteca para ler informações do teclado e imprimir informações na tela. Começar a função principal. Nessa função principal, a gente vai precisar de parâmetros. Quais parâmetros são esses? Primeiramente, a gente precisa de um número n, que vai informar a quantidade de valores que vão ser lidos em seguida. Em seguida, a gente tem que criar um vetor para armazenar esses n valores. E, posteriormente, a gente tem que analisar cada um desses valores no vetor. Então, a gente vai receber aqui como variável o número n. Eu já vou criar aqui um ponteiro para esse nosso número n. E vou dizer que esse ponteiro vai armazenar um endereço de n. Agora eu vou pedir para o usuário informar o número de valores que ele quer que ele deseja informar. Informe a quantidade de valores. Barra n para pular uma linha. Vamos ler essa informação do usuário. Como n é inteiro por %d, e vamos armazenar da variável n. Então aqui a gente tem que passar um ponteiro para onde n está declarado. Em seguida a gente vai ter que criar um vetor dessa quantidade aqui de números. Então vamos criar um vetor int vetor qual vai ser a quantidade de elementos dele? Vai ser n. Então, se o usuário digitar 3, esse vetor vai ter capacidade para 3 elementos. Se ele digitar 4, esse vetor vai ter capacidade para 4 elementos. Se ele digitar 5, esse vetor vai ter capacidade para 5 elementos e assim sucessivamente. Então, para cada um desses vetores, a gente vai ter que ler esses valores. Então, eu vou criar aqui um inteiro i para percorrer esse vetor e vou fazer um for. E começa da posição inicial, ou seja, a posição 0. Enquanto esse i não chegar ao n, eu vou incrementando de 1 em uma posição. Então vamos lá, que a gente vai ler os valores. A cada rodada a gente vai ler um valor. Esses valores do vetor são do tipo inteiro. E aqui a gente vai armazenar na posição v, i. Então, o primeiro valor lido vai ser armazenado na posição V0, o segundo na posição V1, o terceiro na posição V2 e assim sucessivamente. Logo após, a gente precisa processar cada um desses elementos. Então, vamos fazer um for novamente. I igual a 0, enquanto i não chegar a n, i mais. E aqui embaixo a gente vai fazer análise. Com a análise, analisar se esse valor do vetor é ímpar ou par. Então, se o valor do meu vetor na posição i, quando eu divido por 2, sobrar resto 0, então é porque esse valor ele é par. Então, se eu dividir um número e o resto dessa divisão se eu dividir o número por 2 e o resto dessa divisão for 0, então, logicamente, esse número vai ser número par. Se não for o caso,
Se eu dividir esse número e der um valor de hash diferente de 0, então esse número é um número ímpar. Beleza, um barra N aqui para pular uma linha e um barra N aqui também para pular uma linha. Então vou executar para ver se está tudo ok. Aparentemente tudo ok. Vou executar aqui no nosso programa. Recebeu o número N, criou um vetor para N, armazenou nesse ponteiro aqui o endereço onde N está declarado, pediu para o usuário digitar os valores. Então, vou digitar aqui 3. Vamos criar um vetor com essa quantidade de posição. Então, aqui criou-se um vetor de 3 posições. No momento, não preenchemos nada, então os valores estão todos zerados. Criamos uma variável i, começando de 0, e iniciamos a nossa interação. Então, o i é igual a 0 e o n é 3. Então, 0 é menor que 3, sim. Então, a gente pode entrar no nosso for. Então, vou ler o valor que o usuário digitou. O usuário digitou 1. Então, esse número 1 que foi digitado, ele vai ser armazenado na posição 0 aqui do nosso vetor. Então, o i agora passou a ser 1. 1 é menor que 3? Ainda sim. Então, posso entrar. Então, aqui a gente vai pedir outro valor. Vou colocar 2. Então, agora na posição 2, na posição 1 do nosso vetor, está armazenado o valor 2. Quando a gente fazer i++, ele vai deixar de ser 1 e vai passar a ser 2. 2 é menor que 3? Então a gente ainda pode entrar e pedir mais um valor para o usuário, que dessa vez vai preencher a posição 2 do nosso vetor. Vamos executar aqui. Agora, a nossa posição 2 do nosso vetor está preenchida com o valor 3. Aí vamos fazer a pergunta: 3 menor que 3? Não, então o for não vai ser mais executado, mas também a gente já terminou de preencher o nosso vetor, que no momento está com os valores 1, 2 e 3. Beleza, agora a gente vai processar. Novamente, o i vai voltar a ser 0. 0 é menor que 3, sim. Então, a gente pode entrar. Então, a gente vai analisar o elemento do nosso vetor que está na posição 0. Então, o elemento que está na posição 0 é o 1. 1, se eu dividir por 2, vai dar resto 0? Não. Então, a gente vai imprimir que o 1 é um número ímpar. E o i estava em 0, vai para 1. 1 é menor que 3? Sim. Então, a gente pode executar. Agora eu vou analisar o elemento que está na posição 1 do nosso vetor, que é o elemento 2. Então, se eu dividir 2 por 2, vai dar resto 0? Sim. Então, 2 é um número par. Então, vai ser impresso aqui na tela número par. O i estava em 1, vai para 2. Então, agora eu vou analisar. O 2 é menor que 3? Sim, então posso executar. Vou analisar agora o último elemento do nosso vetor, que é o elemento que está na posição 2, que é o elemento 3. Então, se eu dividir 3 por 2, vai dar resto 0? Não, então 3 é um número ímpar. Então, vai ser impresso na tela ímpar. Beleza, e se estava em 2, vai para 3. 3 menor que 3, não. E nosso programa finalizou com a resposta correta. Então, vamos analisar agora o que está acontecendo na memória do nosso computador. Vamos colocar aqui nosso comando para mostrar a memória do computador. Então, show memory start igual a 65520.
E agora vamos executar para ver se está tudo ok. Aparentemente tudo ok. Embaixo a gente tem a memória do computador. Vamos começar a executar. Então aqui a gente está criando uma variável n, criando um ponteiro para essa variável. Então a variável n está onde? Está na posição ffc. E o endereço dela a gente vai pegar agora. Então ponteiro para n vai receber o endereço de n. Então o endereço de n é ffc. Agora a gente vai pedir para o usuário informar a quantidade de valores que ele quer ler. Então, vamos digitar 3 e aproveitar aqui já para digitar os 3 valores que serão digitados em seguida. Então, a memória nesse momento tem 2 valores, tem o n e tem o ponteiro para n. Então, vamos executar. Agora a gente criou um vetor com 3 posições. Cada um deles zerado, que a gente não leu nenhum valor ainda. Então, note o que acontece na memória. Então, na memória, o computador também alocou um espaço para esse vetor com três localizações específicas. Então, um para armazenar o que vai ser colocado na posição 0 do vetor, outro para armazenar o que vai ser colocado na posição 1 do vetor e um terceiro para armazenar o que vai ser colocado na posição 2 do nosso vetor. Se tivéssemos escolhido um vetor de 5 posições, então seriam criados 5 espaços consecutivos e assim sucessivamente. Então, de onde começa esse vetor? Esse vetor começa da posição FFEC. Então, se a gente quiser pegar um ponteiro para esse vetor, esse ponteiro, esse endereço de memória vai ser na posição FFEC. Note que FFEC é também o endereço do elemento 0 do nosso vetor. Então, um array ele pode ser visto como um endereço para o primeiro elemento do vetor. E a partir do primeiro elemento, você sabendo a quantidade de elementos que você pode pegar, você pode acessar todos os elementos do vetor, já que eles são dispostos consecutivamente. Por exemplo, para selecionar o elemento 1, eu sei que de onde inicia o meu vetor, ou seja, da posição 0, eu tenho que caminhar uma posição, que eu estarei na posição 1. Se eu quiser ir para 2, então, a partir do elemento 0, eu tenho que caminhar 2 posições. Então, um vetor pode ser visto como o endereço do primeiro elemento desse vetor. Vamos ver mais um pouco. Então, aqui a gente vai ler os valores. Então, o i está com 0. 0 é menor que 3, sim. Então, a gente vai ler o primeiro valor digitado, que foi o valor 1. Então, na posição 0, se analisarmos agora, ela vai ter o valor 1. O i vai para 1, então a gente vai preencher a posição 1 do nosso vetor agora. Então, fazendo aqui a pergunta, 1 menor que 3, sim. Então, a gente ainda pode ler valores. Vamos ler o próximo valor. Digitamos o valor 2. Então, a posição 1 vai ser preenchida com o valor 2. O i estava em 1, vai para 2. 2 é menor que 3, sim. Então, a gente pode entrar e vai ler o último valor do nosso vetor. Então, a gente vai preencher o nosso vetor na posição i, ou seja, na posição 2 com o valor 3. Vamos incrementar o i. I mais, o i passou a ser 3. 3 menor que 3? Não. Então, termina a execução da leitura do nosso vetor. O nosso vetor final vai ter o valor 1 na posição 0, o valor 2 na posição 1 e o valor 3 na posição 2. Beleza, agora a gente vai analisar esse vetor. O i voltou ao 0. 0 é menor que 3, sim. Então, a gente vai analisar o elemento que está na posição 0. Quem é que está na posição 0? O elemento 1. Então, se eu dividir esse elemento que está na posição 0 por 2, ou seja, se eu dividir 1 por 2, vai dar como resto 0? Não. Então, esse elemento vai ser um elemento ímpar. Então, vai ser impresso na tela o texto
o texto ímpar. O i estava em 0, vai para 1. 1 menor que 3, sim. Então, podemos entrar. Agora, a gente vai analisar o elemento que está na posição i, ou seja, na posição 1 do nosso vetor. Então, na posição 1, a gente tem o 2. O 2, se eu dividir ele por 2, vai dar como resto 0? Sim, então 2 é um número par. Então, vai ser impresso na tela o texto par. Então, vamos incrementar agora o i. O i vai para 2. 2 é menor que 3, sim. Então, a gente pode analisar. A gente vai analisar agora o elemento que está na posição 2 do nosso vetor. Ou seja, o elemento que está na posição 2 é o 3. Se eu dividir o 3 por 2, vai dar como resto 0? Não. Então, 3 é um elemento ímpar. Então, se eu executar aqui, vai ser impresso na tela o texto ímpar. Vai executar, o i agora vai para 3. 3 menor que 3, não. Então, terminou aqui a execução do nosso programa com os valores corretamente impressos. Então, o 1 é ímpar, impresso ímpar. O 2 é par, impresso par. E o 3 é ímpar, impresso ímpar. Vamos fazer só um teste aqui para fazer aquela análise se um vetor ele é igual a o endereço do primeiro elemento do vetor. Então, aqui a gente tem um vetor v. Vamos criar um ponteiro aqui. Int. Então, para criar um ponteiro, a gente coloca um asterisco. v, que é um ponteiro para v, que vai receber o próprio v. Então, pv aqui vai receber o quê? Vai receber o endereço onde v está. Porque a gente não precisa colocar o i comercial, porque um vetor em si já é um endereço. Endereço para quem? Para a primeira posição. Então, vou chamar aqui de pv1. E eu vou criar aqui outro ponteiro chamado de pv2, que vai ser o endereço do primeiro elemento do nosso vetor. Então, pv2 vai ser onde o primeiro elemento, ou seja, aquele elemento que está na posição 0 do nosso vetor está. Então, vou perguntar aqui se pv1, então se o ponteiro 1 for igual ao ponteiro 2, então eu vou imprimir iguais, informando que um vetor é igual ao endereço do primeiro elemento desse vetor. Caso contrário, eu vou imprimir diferentes. Vou colocar um barra N aqui para pular uma linha, um ponto e vírgula. E agora vou executar. Executando. Então, aparentemente tudo ok. Executar, vou ler o valor de N, vou pegar um ponteiro para onde N está declarado. E vou ler agora a quantidade de valores que eu vou ler em seguida. Então, vou digitar 3 valores. Esses valores vão ser 1, o 2 e o 3. Então, criei um vetor. Então, aqui foi criado na memória 3 espaços para armazenar cada um dos elementos desse vetor. Então, se a gente vê especificamente o elemento que está na posição 0, o endereço dele é ffec. E o endereço do nosso vetor em si também é ffec. Vamos ver se realmente isso ocorre. Então, no ponteiro 1, eu vou colocar exatamente o endereço de v. Então, pv1 vai ter que valor ffec. A gente pode ver também aqui pela memória que pv1 tem o valor ffec. Vamos executar agora. Vamos analisar também o pv2. Então, pv2 vai ser o endereço de onde o primeiro elemento do nosso vetor está. Então, o primeiro elemento do nosso vetor está na posição ffec
Se a gente analisar PV2, também vai ter o valor FFSC. Então, se a gente perguntar esse endereço FFSC é igual ao endereço FFSC, sim, então esses dois endereços são iguais. Então, vai ser impresso na tela o texto iguais. Então, a gente pode perceber aqui que um vetor nada mais é do que o endereço do primeiro elemento de onde ele inicia. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.